Bom, então vamos lá. Hoje, uma viagem no tempo. Não para passear, mas para entender por que as ideias que nasceram na Grécia Antiga ainda detonam as ideologias modernas. Então, se você já se perguntou como que Platão, como Aristóteles e a companhia ali enfrentariam os caos de hoje, esse vídeo é para você. Então, a gente já tá fazendo uma série de vídeos aqui sobre contrafactuais, tá, hater? Então, se A for o caso, B seria o caso, ou seja, se esses antigos pensadores, se os filósofos, se teólogos estivessem nesse caos do mundo moderno, se deparassem com o que a gente está vendo hoje, o que eles diriam? Tá? Então a filosofia serve para muitas coisas e a gente precisa pensar nela como utilidade pública e prática. Então é para isso que a gente está aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo extremamente denso e profundo, hoje um pouquinho mais breve, já clica no likezinho aí, não vai cair a mão, tá? Você vira um agente de transformação, o algoritmo precisa entender que esse conteúdo tem valor para você e assim para outras pessoas que virão posteriormente na comunidade engajada que a gente está construindo aqui de conservadores para os próximos 6 meses, um ano aí, tá bem? Então, vamos lá pro vídeo. O que é a filosofia antiga? Então não é um monte de barbudo ali, de toga, discutindo o sentido da vida, né? A filosofia grega, que floresceu dos 600 anos antes de Cristo, a 300 anos antes de Cristo, mais ou menos, foi o primeiro grande esforço humano para tentar entender o mundo sem apelar necessariamente só para mitos, só para deuses. O Tales de Mileto, a gente tem um vídeo só sobre ele aqui no canal. Ele lá por volta de 585 foi o cara que olhou para o céu e disse que a água é o princípio de tudo. E poderia ser simples aquilo, mas foi revolucionário. Ele trocou explicações mágicas por uma busca racional. Depois vieram os pré-socráticos, a gente tem vídeos sobre os pré-socráticos, né? Parmênides, Heráclito e tantos outros que discutiram que o mundo era estático ou em constante mudança. Parmênides dizia que o ser é, né? E o não ser não é. Ou seja, a realidade ela é imutável. Então Heráclito ele retrucava, dizia que tudo era fluido, tudo era rio, tudo que flui, nada permanece no exato momento que nós olhamos, ele já mudou, e coisas semelhantes a essa. Assim como se você não consegue se banhar 2 vezes no mesmo rio, é a frase mais famosa dele. Então essa tensão da permanência e mudança, ela é a raiz de quase toda a filosofia que veio depois. E aí entra Sócrates. Também temos um vídeo sobre ele aqui, tá? É o chato genial, que não escreveu nada, mas mudou tudo. Ele andava ali por Atenas fazendo perguntas incômodas, né, com a sua maiêutica socrática. O que é justiça? O que é conhecimento? O que é virtude? Vai ler Teteto, vai ler todas as obras de Platão, não morra antes de ler. Então ele não dava a resposta pronta. Era, depois de tanto conversar, chegava assim a aporias profundas. Ah, não sei o que é aporia. Vai, pausa o vídeo, pesquisa, depois volta. A gente não vai ficar explicando todos os fundamentos aqui. Você sabe que você está sendo tratado como eu estou dando valor para o seu intelecto. Eu sei que você tem um Google, também pode te ajudar nisso. Então eu quero dar doses cavalares de conhecimento aqui. Essa é a proposta do canal, se você chegou de paraquedas, tá bem? Então, o método socrático, a maiêutica, não era meio que como era conhecido, o parto de ideias, né? Doloroso, mas revelador. Então, a mãe dele era parteira, tu vai arrancar essas ideias dentro de você. Platão, que era o pupilo dele, também temos um vídeo só sobre Platão aqui, ele pegou essa vibe e criou a academia, né? Onde a filosofia virou sistema. Depois, Aristóteles fundou o Liceu. Mas Platão, voltando, na sua obra, principalmente na República, ele propôs que o mundo sensível é só uma cópia fajuta dos mundos das ideias, que é eterno e perfeito. Para ele, a verdade não está no que a gente vê, mas no que a razão capta. E isso é um tapa na cara das ideologias modernas, que acham que tudo é relativo ou construído socialmente. Platão diria, meu caro, a verdades eternas, tá? A sua opinião não muda isso. E acabou, né? Aristóteles, né, por sua vez, ali aluno de Platão, preceptor de Alexandre o Grande, ele vai dar uma guinada nisso. Lá na metafísica, lá na ética nicômica, ele vai trazer a filosofia pro chão, né? Porque se a gente for estudar o que é real, o que funciona, ele vai ver a lógica formal por meio do silogismo, né? Como a gente bem sabe, para ele a estrutura
basicamente, de todo o raciocínio humano, e sendo a virtude não uma ideia abstrata, mas um hábito prático, o famoso meio termo entre excessos. Então ele vai trazer, temos vídeo aqui, inclusive, pelos moldes do canal, podemos dizer que ele viralizou, né? Porque teve bastante visualizações ali. E fica aqui também para você assistir caso queira. Então, bom, os estoicos, Epiteto, Sêneca, Marco Aurélio, quem que são esses caras? Também temos vídeo sobre ele aqui. Esses pensadores que vêm de dentro a questão toda da ética, das virtudes, dos valores, não do mundo, não de fora para dentro. O legislador de cima para baixo imputa e faz goela abaixo descer da população. Então, se algo te perturba, não é a coisa, é o seu julgamento sobre ela, vai dizer Marco Aurélio em Meditações. Isso é muito parecido com a logoterapia do Viktor Frankl. Mesmo em meio ao sofrimento, eu escolho como eu vou passar por esse sofrimento. Significa que toda forma de opressão, de demonização que existe, né, no capitalismo, aquela coisa toda, é de todo ruim? Claro que não. Você tem a questão da meritocracia. Por outro lado, tudo que a gente sabe sobre escravidão, sobre os fortes deterem a força por meio de ações ilegais, a gente já venceu isso, acredito, né? Então, a gente tá dando um chute aqui nas ideologias, na forma do sistema incrivelmente esquisito de subversão dos valores que a gente já chegou. A gente já tem o legado dos mortos, nós já estamos aqui sem escravidão, sem perseguição contra as mulheres negras, brancas, ter direito a voto, já estamos aqui. Vamos fazer ajustes finos agora para melhorar cada vez mais e não reconstruir toda a humanidade de novo para ver o que vai dar. Vai, tenta! Por que não abre uma bolha, cria uma ilha lá e fica tentando fazer o manifesto comunista dar certo? Tá? Por isso é o nosso nome, né? Se você estava curioso em saber por que manifesto conservadorista, eis aí o motivo. Bom, agora por que isso importa? Porque a filosofia antiga, ela não era só teoria. Era um manual para viver bem, né? Pensar, claro, agir com propósito. Ela deu ferramentas para entender a realidade, não para fugir dela. E aí que as ideologias modernas, com as suas utopias e relativismo, tomam um sacode, né? Mas isso é assim, com um pouco de profundidade para outros momentos. Por hora, vamos descortinar mais alguns elementos aqui epistemológicos, ontológicos. Se você não sabe o que é isso, é de comer, se é de... o que é, fica aqui, né? Que a gente vai continuar o papo. Não sem antes pedir para você. Se você quiser transformar um agente realmente de ação nesse mundo, precisa deixar comentário. Não é por minha causa, não, eu não ligo para a quantidade de visualizações, não é por causa de ego. Não tenho essa necessidade, mas o algoritmo do YouTube precisa entender que você gosta desse conteúdo. E para ele recomendar para outras pessoas que também estão precisando desse conteúdo igual você precisa fazer isso, tá bem? É assim que você vira um agente de transformação, caso não queira fazer o que eu estou fazendo agora aqui, tá certo? Gastando bastante com equipamentos, né? Para ficar cada vez melhor a qualidade de vídeo para vocês, tá bem? Vamos lá, vamos continuar nosso vídeo. O mundo moderno, né? O que está acontecendo com ele? Está afogado em confusão intelectual, em relativismo, em utopia progressista, numa rejeição teimosa da realidade objetiva. Então, o que a gente falou? Que os filósofos gregos construíram uma base sólida para a gente entender a realidade, a virtude, certo? Vamos mais fundo agora. Uma análise epistemológica, ontológica da filosofia antiga, com Platão e Aristóteles como guias aqui, tá? Então, se você chegou até aqui, é porque você gosta de conteúdo mais denso. Então, vamos nos aprofundar. Pois bem, epistemologia, a gente sabe que é a ciência do conhecimento. Eu não gosto de ficar dando conceitos aqui, mas nesse caso eu acho que é interessante porque para dizer que é a forma que a gente teria de como distinguir verdade de ilusão, tá certo? Agora, a ontologia é o estudo do ser, o que existe, o que é a sua natureza, tá certo? Então, para os antigos, esses campos, eles eram dois lados da mesma moeda. Platão, na República, ele vai propor a alegoria da caverna, né? O que
percebemos com os sentidos é apenas sombra da realidade verdadeira. As formas, né? As entidades eternas e imutáveis como a justiça, o bem. Então, conhecer para Platão é meio que acender as sombras das sombras à luz da razão. É um processo árduo que vai exigir disciplina intelectual, moral e tudo mais. O Aristóteles, lá na Metafísica, ele vai definir a ontologia como a ciência que é a ciência do ser enquanto ser. Ou seja, ele rejeita o idealismo extremo de Platão, mas mantém o realismo. Ou seja, as coisas têm essências objetivas acessíveis pela razão. Então o cavalo é um cavalo por quê? Porque possui a essência de cavalidade. Não é uma construção arbitrária da mente ou da cultura. Então, para Aristóteles, conhecer é abstrair essas essências a partir da experiência. É um método que Tomás de Aquino depois vai refinar como realismo tomista, né? Unindo a fé e a razão. Bom, o relativismo moderno, dentro dessa questão do realismo antigo contra o relativismo moderno, no tocante à verdade subjetiva, né? Que se entende aí no relativismo moderno, é uma afronta direta à tradição. Então imagina Platão debatendo com um pós-modernista, né? Você diz ali que a verdade depende do contexto, mas se não existe um padrão eterno, como que eu julgo que é justo? Então a sua posição vai se dissolver em contradição, porque até para negar a verdade, você vai presumir que a sua negação é verdadeira. Então o relativismo ele cai num paradoxo performativo quando ele afirma que não existe verdade absoluta. Pô, a própria frase já é autorrefutável, porque implicitamente reivindica uma verdade absoluta. Então Aristóteles ele oferece essa refutação de uma maneira inclusive até um pouco mais técnica, mais sofisticada, na metafísica, quando ele anuncia o princípio da não contradição. Né? Eu aprendi lá em lógica, inclusive, todo o diagrama da não contradição em Aristóteles é muito interessante. Ah, e sim, fiz mais de 30 créditos de mestrado também, hater, né? Na Universidade Estadual de Maringá, enquanto eu fazia meu doutorado, tá? Em biotecnologia. Então eu fiz o dobro de créditos de mestrado que um mestrando de filosofia fez, beleza? Além da formação em filosofia há mais de 5 anos, né? E o contato com filosofia há mais de 20. Mas vamos pular essa parte. É impossível para Aristóteles que algo seja e não seja ao mesmo tempo. E no mesmo sentido. Então o relativismo viola isso ao sugerir uma proposição que pode ser verdadeira para mim e falsa para você. Para Aristóteles isso é nonsense lógico. A realidade ela não se curva às nossas preferências, tá? Agora, e se tratando de progressismo e construtivismo, né, em questões de falhas ontológicas, agora a gente pode confrontar ideologias modernas específicas. Então, o progressismo ele que é enraizado no iluminismo radical, ele assume que a natureza humana ela é infinitamente maleável. Rousseau, lá no Contrato Social, ele vai afirmar que o homem ele nasce livre, mas que em toda parte está acorrentado, a sociedade o corrompe, aquela coisa toda, que é o oposto que o cristianismo prega, né? O homem nasce em pecado me concebeu a minha mãe, como diria Davi nos Salmos. Então ele sonha com uma sociedade reivindicada, livre de tradições. Então Aristóteles em Política, né, ele rebate lá. O homem é por natureza um animal político. A sociedade não é uma prisão artificial, mas é uma condição natural onde a virtude, a razão se desenvolve. Então reconstruir tudo do zero, como o progressista quer, ignora toda a teleologia humana, nosso propósito inerente. Então o construtivismo social, por sua vez, ele diz que realidades como moral e gênero são fabricadas culturalmente. Foucault lá, até Foucault, né, em Vigiar e Punir, ele vai argumentar que o conhecimento é uma ferramenta de poder, sem ancoragem objetiva. E Platão vai rir até disso. Por quê? Bom, se tudo é poder, a sua crítica também é. E por que eu posso confiar nela? E se as formas não existem, como que eu explico a ordem matemática do cosmos? Como nenhum tirano pode alterar? Né? O Aristóteles, sei lá, ele complementaria dizendo que a natureza das coisas ela precede as nossas convenções. Então um triângulo ele tem 3 lados. Quer você goste, quer não. Tá certo?
Se a gente fosse, inclusive, imaginar, né, encontros fictícios ali entre, sei lá, um Sêneca, né, o estoico diante de um hedonista moderno, né? Com certeza um estoico perguntaria se a busca pelo prazer ela é efetivamente sem limites, né? Mas Sêneca diria o que ele disse ali nas cartas a Lúcio, que a verdadeira felicidade é a autarquia, domínio de si mesmo. Sua liberdade ela é escravidão aos desejos. Ou Epicuro contra um utopista progressista ali, né? Diria que facilmente, olha, vocês prometem aí um paraíso futuro, né? Mas lá em Carta a Meneceu, o que ele vai mostrar? Que a paz ela vem de aceitar os limites da natureza e não de negá-lo. Então, no Brasil contemporâneo, essas ideias são urgentes. O relativismo moral justifica a corrupção, o cinismo. O progressismo ele empurra agendas que vão desprezar a família, a fé. Então, a filosofia antiga nos arma. Platão nos ensina a buscar a verdade além das narrativas. E Aristóteles ele vai lembrar que a ordem natural é o guia, né? Como cristão conservador, a gente pode ecoar Tomás de Aquino. A razão e a revelação vão convergir da defesa do real. Então, estude a República, estude a metafísica, estude os estoicos, não apenas para citar eles, mas para pensar com rigor. Vai lá, desafie, entenda o que está querendo dizer no relativismo contemporâneo e aplique a lógica aristotélica. Vai ler Mortari, né? Compra um livro de lógica, né? Se aprofunde, compra o nosso compêndio aqui dos pensadores conservadores. É só assim que você vai conseguir chegar mais longe. E a gente está tentando construir essa comunidade aqui agora. Então, se você entendeu, já deixou like, já deixou comentário, agora é a hora de tentar se aprofundar cada vez mais, para que a gente possa andar junto. E maratone vídeos também, que isso faz sentido para a plataforma, tá bem? Então é isso. Espero nos ver numa próxima oportunidade. Nossa intenção é sempre esse bordão, né? Seguir a novidade sem desprezar a tradição e a antiguidade, de forma que a gente consiga chegar mais longe junto, tá certo? Então, um grande abraço e até a próxima oportunidade.